Oi, gente, nós somos o grupo 3 e hoje nós vamos apresentar o tema 7, que é Complexos de Tecnécio para detecção de tumores por imagem. Bom, primeiro, uma breve definição do tema. O que é medicina nuclear? Ela é uma especialidade não invasiva que utiliza de materiais radioativos para realizar exames de diagnósticos e tratamentos. Esses materiais são conhecidos como radiofármacos, que possuem uma baixa quantidade de radiação. Ela também permite analisar os tecidos e observar alterações patológicas, mesmo que não haja mudanças anatômicas no corpo, o que é uma vantagem, pois as chances de detectar doenças no estágio inicial aumentam. De acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, as principais patologias verificadas por esses exames são embolia pulmonar, infecções agudas, infarto do miocárdio, câncer, obstruções renais e demência. Além disso, os radiofármacos são utilizados no tratamento de hipertireoidismo e alguns tipos de câncer. A única contraindicação dessa técnica é que ela seja utilizada por gestantes, uma vez que faz uso de radiação. Mas como funciona o processo de detecção de tumores por imagem? Bom, uma vez que o radiofármaco chega ao local desejado, o radioisótopo sofre decaimento radioativo, que no nosso caso é o tecnécio. Então, ele libera uma energia que é percebida por um aparelho específico. E isso ocorre porque algumas doenças são radiosensíveis, e as células afetadas por ela, absorvem o radiofármaco de maneira diferente das células saudáveis do nosso corpo, o que permite o seu reconhecimento pelo aparelho. Então, é aí que entra o tecnécio. Sobre características físicas e químicas, vantagens em relação a outros radionuclídeos. Entre os diferentes compostos utilizados, os radiofármacos com tecnécio 99 metastável se destacam por algumas vantagens importantes. Eles são de baixo custo, o radioisótopo é facilmente encontrado nas clínicas de medicina nuclear e é possível prepará-los rapidamente a partir de kits liofilizados, kits secos que só precisam ser reconstituídos na hora do uso. Além disso, o tecnécio 99 metastável tem características físicas muito favoráveis. Sua meia-vida é adequada, dura o tempo suficiente para o exame, mas sem prolongar a exposição à radiação. A energia das emissões radioativas é ideal para o diagnóstico por imagem e a variedade de radiofármacos que podem ser obtidos com ele é grande. Tudo isso permite que os exames sejam feitos de forma rápida e eficiente nas clínicas. Por conta de todas essas qualidades, os radiofármacos com tecnécio 99 metastável são usados em mais de 80% dos exames diagnósticos em medicina nuclear. Além disso, eles são muito importantes em pesquisas e no desenvolvimento de novos produtos na área. Durante muitos anos, os estudos se concentraram em entender melhor as propriedades físicas e químicas desse elemento. Hoje sabemos que o tecnécio emite radiação gama quando decai, um processo chamado transição isomérica, com fótons de energia de 140,5 keV em 89% dos casos. Sua meia-vida física é de 6 horas, um tempo ideal para o uso em exames de imagem. Além disso, o tecnécio é um metal que pode existir em diferentes estados de oxidação e formar rapidamente complexos com vários tipos de moléculas, como ligantes ou substâncias orgânicas. Isso acontece de forma eficiente e sob condições simples, o que facilita muito seu uso em aplicações médicas. Para permitir o uso prático desse radioisótopo em grande escala, foram feitos diversos esforços. Em 1958, um grupo de cientistas do Brookhaven National Laboratory, nos Estados Unidos, desenvolveu um sistema gerador. Esse sistema permite obter o tecnécio 99 metastável a partir do molibdênio 99, por meio de seu decaimento radioativo e posterior separação das substâncias por um processo chamado cromatografia. Os tumores possuem características metabólicas e estruturais específicas que favorecem o acúmulo seletivo de certos compostos, como os radiofármacos baseados em tecnécio. Esse fenômeno é chamado de bioacumulação e ocorre porque esses compostos conseguem se ligar de forma seletiva a receptores presentes nas superfícies das células tumorais, ou eles podem se acumular em regiões com alta atividade metabólica. Além disso, muitos tumores apresentam alterações no metabolismo celular. Por exemplo, o aumento da atividade mitocondrial ou a superexpressão de certos receptores. Isso tudo favorece a retenção dos complexos radiomarcados no tecido tumoral, permitindo que eles possam ser visualizados por técnicas de imagem. Por exemplo, alguns complexos se ligam especificamente a receptores hormonais ou a antígenos presentes apenas nas células tumorais, promovendo uma alta especificidade no diagnóstico. Outros se acumulam devido ao ambiente fisiológico alterado do tumor, como áreas de hipóxia, que é a ausência de oxigênio, ou acidose, comuns em tecidos cancerígenos. Então, entender esses mecanismos é essencial para o desenvolvimento dos radiofármacos mais eficazes e seguros, capazes de identificar com precisão diferentes tipos de tumores. E isso tudo vai contribuindo para diagnósticos mais rápidos e tratamentos mais direcionados.
O tecnécio é um elemento do grupo 7 da tabela periódica, e, apesar de ser artificial, ele tem uma importância enorme na área médica. O isótopo mais utilizado é o tecnécio 99M, que é metastável e ideal para exames por imagem, pois emite radiação gama com meia-vida, minimizando os riscos ao paciente. Geralmente, o tecnécio 99M é obtido a partir de um gerador de molibdênio 99 e de tecnécio 99N, e a forma que sai dele é o íon pertecnato. Neste íon, o tecnécio está no estado de oxidação mais 7, altamente oxidado e pouco reativo para formar complexos estáveis. Para que o tecnécio forme complexos úteis, ele precisa ser reduzido para estados de oxidação mais baixos, como mais 5, mais 4 ou mais 3. Esse processo é feito usando agentes redutores, como o cloreto de estanho 2. Uma vez reduzido, o tecnécio pode se ligar a diferentes ligantes, formando complexos estáveis. Esses ligantes podem ser monodentados, como água, cloreto ou amônia, ou polidentados, como DTPA, HIDPA, MDP ou MAG3, que são comuns em fármacos radiomarcados. Os complexos resultantes geralmente têm geometria octaédrica, como 6 ligantes ao redor do tecnécio, embora geometrias com 4 ou 5 ligantes também existam. Alguns exemplos de complexos de tecnécio 99M com aplicações clínicas são o pertecnato de tecnécio 99M, utilizado em estudos da tireoide e da perfusão cerebral. O tecnécio 99M ligado a metilenodisfosfonato, que possui afinidade por fosfatos nos ossos, sendo amplamente usado em cintilografia óssea para detectar metástases, fraturas ou inflamações. O ácido dietilenotriaminopentacético, utilizado na avaliação da filtração glomerular e função renal, além de ser usado em estudos de perfusão cerebral, e o iminodiacetato ou derivados, empregados em exames da função hepantobiliar. O pertecnetato de sódio é captado por muitos tecidos do corpo, sendo mais específico na tireoide e glândulas salivares. No contexto oncológico, o exame auxilia na detecção de áreas de alta atividade metabólica, que é muito comum em tumores. Sua distribuição, assim como dos outros radiofármacos, pode depender do fluxo sanguíneo ou da capacidade das biomoléculas de reconhecer as estruturas biológicas, como os tecidos e os órgãos. O tecnécio de Sextamib é usado principalmente para avaliar atividades metabólicas de diversos tumores. Ele é um composto lipofílico que atravessa passivamente as membranas celulares. Com esse acúmulo nas mitocôndrias, é favorecido o alto potencial elétrico negativo das membranas mitocondriais, o que atrai os agentes lipofílicos, que neste caso é o Sextamib, para o interior da célula. A retenção do Sextamib nas células tumorais está ligado, então, a atividades metabólicas e à viabilidade celular. Como dito antes, células tumorais com alta atividade metabólica, como as de câncer de mama, pulmão e pescoço, tendem a acumular maiores quantidades deste radiofármaco, permitindo sua ótima visualização. O tecnécio de enxofre coloidal é utilizado principalmente em exames de cintilografia hepatoesplênica, que é basicamente exames que avaliam o fígado e o baço. Após a sua administração, ele é rapidamente captado pelo sistema retículo endotelial, que é composto por células fagocíticas, como as células de Kupfer, no fígado, e por macrófagos no baço e células da medula óssea também. Por essa captação sendo maior pelas células do fígado e menor pelas células do baço e medula óssea, a sua distribuição permite a avaliação funcional desses órgãos e a detecção de lesões focais, ou seja, de regiões específicas. A partir da tabela, conseguimos fazer então uma rápida comparação entre os três tecnécios. Conseguimos ver que os três tecnécios possuem uma mesma meia-vida de 6 horas e possuem a mesma energia de 140 kV. Em relação às mesmas horas, conseguimos então perceber que os três têm tempo suficiente para a realização do diamagnetismo, mas possuem tempo curto o suficiente para minimizar a exposição do paciente à radiação durante o exame. Já em relação à mesma energia, podemos afirmar que a radiação gama que os três possuem é facilmente detectada por câmaras gama, sendo ao mesmo tempo uma energia baixa o suficiente para manter a dose no paciente tão baixa quanto possível. A gente também consegue analisar pela tabela que os três tipos de tecnécio, eles fazem cintilografia como uma das principais funções. Só que cada tipo de tecnécio faz essa cintilografia numa parte mais específica do corpo. Mas o que seria a cintilografia, né? A cintilografia, ela seria um exame de diagnóstico por imagens que usa substâncias radioativas para ver o funcionamento de órgãos e sistemas do corpo. Então, pelo exemplo da tabela, a gente consegue ver que o pertecnetato de sódio, ele faz esse exame, mais especificamente na tireoide, glândulas salivares e mucosa gástrica, enquanto o Sextamib faz no coração, na detecção de câncer de mama e paratireoide, enquanto o enxofre coloidal, ele faz a cintilografia no fígado. Agora, na última parte da tabela, a gente consegue ver as principais atividades desses tecnécios no corpo. No caso do pertecnetato de sódio, a captação pelo tecido tumoral é medida por mecanismos de transporte ativo ligado às células malignas. E o que isso quer dizer? Como dito em slides anteriores, o pertecnetato de sódio, ele tende a se ligar em células que possuem alta atividade metabólica, e isso é visto nos tumores. É por isso que o pertecnetato de sódio, ele tende a se ligar ao tecido tumoral, e é por isso que é muito fácil ver ele em exames como a cintilografia, por exemplo.
Agora, no caso do cistomib, a gente consegue ver que a penetração desse radiofármaco acontece em células miocárdicas. Isso porque a captação e retenção desse tecnécio está ligada a potenciais mitocondriais, de membrana e ao fluxo sanguíneo, como explicado em slides passados. Agora, por último, a gente tem a principal atividade do enxofre coloidal, que é a fagocitose por células do sistema retículo endotelial. Isso porque, como dito em slides anteriores, após a administração, essas células rapidamente capturam esse radiofármaco. Isso faz com que seja possível no organismo a identificação de órgãos a partir disso. Agora falando sobre técnicas de imagem utilizadas, equipamentos e interpretações dos resultados. Bom, a obtenção de análise das imagens de medicina nuclear depende da tecnologia altamente especializada. Os principais equipamentos utilizados para visualizar a radiação emitida pelo tecnécio incluem gama-câmera, SPECT e SPECT-CT. Primeiramente, falando sobre a gama-câmera ou câmara de cintilação, a sua função é detectar a radiação gama emitida por radiofármacos administrados ao paciente e gerar imagens bidimensionais, ou seja, planas, da distribuição do radioisótopo no corpo. Suas principais aplicações incluem estudos de tireoide, ossos, rins e vesícula biliar, avaliação da função cardíaca em repouso ou esforço, investigação de sangramentos intestinais, infecções e etc. A sua estrutura principal consiste em cristal cintilador, geralmente de NAL-TI, que converte a radiação gama em luz, fotomultiplicadores, que transformam a luz em sinal elétrico, sistema eletrônico e software, processa informação e imagem, apenas 1 ou 2 detectores fixos, sem rotação como no SPECT, que seria o próximo. Aqui temos uma imagem da gama-câmera de demonstração, para vocês verem como que é. E agora, falando sobre o SPECT, que é a tomografia computadorizada por emissão de fóton único, a sua função é produzir imagens tridimensionais da distribuição do radiofármaco e permite analisar função e metabolismo com maior profundidade que a gama-câmera. As principais aplicações incluem cardiologia, perfusão miocárdica e isquêmica, neurologia, demência, epilepsia e Parkinson, oncologia, localização de tumores e estudos de função renal, óssea e inflamatória. Suas estruturas principais são baseadas na gama-câmera, mas a diferença é que possui câmeras rotatórias, faz varreduras em vários ângulos para gerar imagem em 3D e usa algoritmo de reconstrução computacional. Aqui temos uma imagem de exemplo da SPECT, e a próxima imagem é o SPECT-CT, que é o sistema híbrido SPECT com tomografia computadorizada. A sua função é combinada com a imagem funcional do SPECT com a imagem anatômica, CT, e fornece imagens mais precisas, localizando com exatidão onde está a atividade captada. Suas principais aplicações incluem a oncologia, na detecção e estadiamento preciso de tumores, ortopedia, diferencia lesões ósseas, funcionais e estruturais, cardiologia e neurologia com a melhor resolução anatômica e fusão de imagem-função para cirurgia guiada ou radioterapia. Suas estruturas constituem em equipamentos integrados com o SPECT, gama-câmera rotacional, tomógrafo CT convencional, software de função de imagens, que sobrepõe o SPECT ao CT, e permite também correção de atenuação, melhor qualidade na imagem funcional. A produção de tecnécio 99M envolve alguns processos, iniciando com a fissão do urânio 235, em que são produzidos mais de 200 radionuclídeos, incluindo o molibdênio 99, que depois assume forma de molibdato de sódio e que é considerado o radionuclídeo pai do tecnécio 99M. E pelo fato de o molibdênio 99 ser um produto de fissão do urânio, ele pode vir acompanhado de nucleotídeos muito prejudiciais à saúde humana. Então, para que o gerador que vai ser usado posteriormente proceda de forma segura e que os radiofármacos resultantes desse processo tenham sua qualidade garantida, é muito importante que o molibdênio 99 passe por um rigoroso controle de qualidade, que inclui análises de pureza química, radioquímica e radionuclídica. Já o segundo processo envolve o decaimento do molibdênio 99, que tem meia-vida de 66 horas e, portanto, cerca de 11 vezes maior do que a do tecnécio 99M. O molibdênio 99 decai por emissão beta-negativa, e é um processo que resulta em maior parte em tecnécio 99M, mas que também gera certa porcentagem de tecnécio 99. O tecnécio 99M acaba decaindo por transição isomérica a tecnécio 99, que tem uma meia-vida extremamente longa, e o tecnécio 99, por sua vez, acaba decaindo por emissão beta-negativa para o nuclídeo estável de rutênio 99. O terceiro e último processo envolve o gerador de tecnécio. Basicamente, ele consiste em um compartimento com revestimento de chumbo, que serve como blindagem contra a radiação, e dentro dele tem um galão menor, também revestido, que contém uma coluna cromatográfica preenchida com óxido de alumínio. E é nessa coluna que se deposita o molibdato de molibdênio 99, e com o tempo, o molibdênio 99 sofre o decaimento beta, gerando o tecnécio 99M na forma de pertecnetato.
Para extrair esse tecnécio é utilizado um processo de eluição, em que uma solução de cloreto de sódio passa pela coluna cromatográfica, o tecnécio 99M, agora em forma solúvel, é arrastado por essa solução, passa por uma coluna de troca aniônica, onde é quimicamente purificado e finalmente coletado em um frasco de vácuo que puxa o líquido para dentro. A facilidade de operação, a alta eficiência de eluição e a alta pureza radionuclídica são características atraentes dos geradores de coluna, atendendo idealmente a departamentos de medicina nuclear em hospitais, por exemplo. Então, o desenvolvimento do gerador permitiu que esse radionuclídeo se tornasse disponível diariamente de forma conveniente e econômica. A cintilografia é um exame na medicina nuclear. A palavra vem do grego cintilo, brilho e grafia, fotografia, ou seja, é um tipo de exame que gera imagens detalhadas do funcionamento de uma estrutura do corpo a partir de uma radiação emitida por um radiofármaco ou um radiotraçador, que se concentra em uma parte específica de interesse, sendo possível identificar e diagnosticar diversas doenças, como câncer. O procedimento se dá por raios gama, que após a aplicação do radiofármaco, o paciente emite radiação gama, que é captada por um equipamento chamado gama-câmara. A radiação causa cintilação, que são pequenos flashes de luz dentro desse detector. Esses flashes são convertidos em impulsos elétricos, que por sua vez são processados para formar uma imagem digital. Essa imagem mostra onde os radiofármacos se concentram no corpo. Assim, uma maior concentração de radiação em uma determinada área indica que é um aumento da captação do radiofármaco, concluindo que é uma maior área metabólica que geralmente é associada a tumores, visto que costuma apresentar um metabolismo mais acelerado. Existem vários tipos de cintilografia e eu vou descrever alguns exemplos. A cintilografia óssea é o exame de imagem de todo o esqueleto obtido através da administração endovenosa do radiofármaco MDP, que é o metileno de fosfato, que é marcado com 99-MTC, que é o tecnécio pertecnetato de sódio, que se aloja na superfície do tecido ósseo, sobretudo de maior atividade metabólica. Para a cintilografia, é ideal que o radiofármaco tenha baixa captação por partes moles, rápida e alta captação óssea. Por isso, é utilizado o complexo com fosfonatos, visto que meia hora após a aplicação deixam a corrente sanguínea e encaminham-se aos ossos. 4 horas após essa aplicação, mais da metade do radiofármaco está fixa no esqueleto e a aquisição das imagens deve ser feita em no mínimo 2 horas após a administração e no máximo 4 horas após a administração desse radiofármaco. A cintilografia da tireoide é o exame de imagem da glândula tireoide por meio da administração do 99-MTC pertecnetato por via endovenosa, onde se distribuem pela via sanguínea e que é captado pelas células da tireoide, as quais possuem afinidade, sendo indicado para avaliação do funcionamento glandular, ou seja, se apresentam nódulos e que são áreas de crescimento normal, podendo ser benigno, que acontece na maioria das vezes, ou maligno, que aproximadamente 20 minutos é realizado ao exame, e nesse período já pode obter as imagens. A cintilografia com o análogo da somatoxina, o Octril, é um exame por imagem que utiliza o radiofármaco 99-MTC Octreotide por via endovenosa para o diagnóstico de tumores de origem neuroendócrina e que expressam o receptor da somatoxina, que é um hormônio proteico que regula a liberação de outros hormônios, pois o Octril é um análogo do peptídeo multifuncional. A distribuição pode ser observada nas seguintes partes do corpo: é o rim, fígado e baço. As imagens podem ser adquiridas cerca de 1 hora a 4 horas após a administração desse radiofármaco no paciente. Por fim, a cintilografia de glândulas salivares é o exame de imagem que utiliza o radiofármaco 99-MTC pertecnetato, que é administrado pela via endovenosa. E tal radiofármaco possui afinidade química às estruturas dessa glândula, pois se ligam às proteínas plasmáticas, sendo captadas pelo cotransporte de íons de sódio, potássio e 2 íons cloreto. E para concluir nosso trabalho, eu vou pontuar alguns tópicos importantes que foram discutidos, a iniciar pelo papel central na medicina nuclear moderna dos complexos de tecnécio, que são fundamentais na detecção de tumores por imagem. O amplo uso desse elemento deve-se às suas propriedades físico-químicas ideais, como a emissão gama com energia apropriada, uma meia-vida curta, de apenas 6 horas, baixo custo e facilidade de obtenção. Além disso, o tecnécio apresenta grande versatilidade química, formando complexos estáveis com diversos ligantes, o que permite uma aplicação em diferentes tecidos e diferentes tipos de câncer. Diversos radiofármacos à base de tecnécio, como o cestamib e o enxofre coloidal, são utilizados para visualizar tecidos com alta atividade metabólica ou com presença de receptores específicos. Essa capacidade de bioacumulação seletiva é essencial para o diagnóstico precoce e preciso de tumores. As imagens obtidas utilizando o tecnécio proporcionam uma análise funcional e anatômica detalhada do organismo, permitindo detectar lesões, avaliar a função de órgãos e planejar tratamentos com uma maior eficácia. A produção do tecnécio é segura, bem estabelecida e é feita a partir do molibdênio 99, por processos controlados e confiáveis. E como perspectivas futuras, destaca-se o desenvolvimento de novos complexos de tecnécio, com uma maior seletividade tumoral, a personalização dos exames de imagem, conforme o perfil biológico do paciente,
e a combinação de tecnologias para integrar a função diagnóstica e o tratamento em um único agente radioativo. É isso, espero que tenham gostado e muito obrigado pela atenção.